Então, sem mais delongas, gostaria de chamar o palco para o nosso bate-papo sobre a restauração desse clássico maravilhoso do cinema brasileiro, Deus, o Diabo na Terra do Sol, a diretora da restauração e filha de Glauber Rocha, Paloma Rocha. E a bisneta do Glauber Rocha, Lúcia Rocha. Queria também chamar o palco agora o Lino Meirelles, que é o produtor da restauração de Deus, o Diabo na Terra do Sol em 4K. E quem vai fazer as perguntas e bater esse papo com eles, não poderia ser diferente, é a professora do curso Cinema Brasileiro e Sua História, professora Miriam Silvestre. Vamos bate-papo para nós e já o filme. Bom, boa noite a todos, a todas e todos. É uma emoção imensa poder estar aqui no dia 19 de junho, consagrado como Dia do Cinema Brasileiro, estarmos aqui no Cine Brasília, podendo ter a oportunidade de assistir um dos maiores cânones da nossa cinematografia, Deus, o Diabo na Terra do Sol, e conversar aqui um pouquinho com os responsáveis por todo esse trabalho tão bonito, filha de Glauber, Paloma, o Lino, que estiveram à frente nisso tudo. E eu tenho aqui algumas questões, umas curiosidades a respeito, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu fiz aqui algumas anotações. No primeiro momento, me veio assim muito à mente como que foi poder efetivamente levar a cabo esse processo, porque a gente sabe que quantas obras da nossa cinematografia estão praticamente às vezes perdidas, e poder ter a oportunidade de fazer isso com Deus, o Diabo, é fantástico. Eu queria saber como é que deu início a todo esse processo. Boa noite. Primeiro quero agradecer a possibilidade de estar aqui de volta nessa Casa do Cinema Brasileiro, que é o Cine Brasília, com essa audiência maravilhosa, né? No momento que o país retoma o seu Ministério da Cultura e promete políticas de preservação. Eu, para responder a professora, eu vou ter que retomar, fazer uma breve história de que tudo isso foi possível graças a uma pessoa, me emociona, foi minha avó, Lúcia Rocha, que eu fico muito emocionada. Ela iniciou o Tempo Glauber em 1983 e ela reuniu tudo que estava disperso da obra do Glauber, sobretudo os documentos. Porque o Glauber foi uma pessoa muito organizada. Ele deixou os filmes na Cinemateca Brasileira, em mãos de Carlos Augusto Calil, e ele escreveu muitos textos, hoje recolhidos e restaurados, preservados, cerca de 22 mil páginas, são 224 projetos. E Dona Lúcia, então, organizou tudo isso. Em 2003, eu entrei nesse processo graças aos incentivos que surgiram no governo do presidente Lula, com o ministro Gilberto Gil e Juca Ferreira, e demos início, então, ao processo de restauração dos primeiros filmes. Ali na época, fizemos
Aliás, antes um pouco, em 2003, nós fizemos Deus, o Diabo na Terra do Sol, que aí o Lino vai completar, que foi o primeiro filme restaurado em SD. Para quem entende cinema um pouco, vai saber que é o beta, né? O beta, aquele sistema beta digital antigo, com restauração para que fosse feito o primeiro DVD. Muitas críticas foram feitas. A restauração, de fato, não tem comparação nenhuma com o que a gente vai ver hoje. E, em seguida, então, deu-se início ao projeto Coleção Glauber Rocha, que eu pude produzir e dirigir ao lado da minha filha Sara Rocha, que hoje está aqui. Queria agradecer também a presença do meu irmão Henrique e da minha bisnetinha Lúcia Rocha também. Então, assim, desde 2003, a gente vem fazendo esse projeto de restauro, até quando os documentos foram restaurados, assim, quando na Cinemateca Brasileira, eles já foram agora, eles estão com um novo arranjo arquivístico, que é isso que eu pretendo fazer, é disponibilizá-los, esses documentos inéditos através do portal, com o Governo do Estado da Bahia. E nesse meio desse processo eu conheci Lino, através de Sara. E só para dizer assim, a obra do Glauber não vai morrer, ela está toda preservada, é um feito mesmo. Eu agradeço a minha avó de ter colocado essa semente em mim e agradeço ao meu pai por ter permitido que tudo isso fosse feito. O meu desejo é que a obra seja disponibilizada em breve, todos os originais, porque é inédita. Ninguém sabe esse lado documental do Glauber, as pessoas não conhecem. Eu faço votos que nos próximos 4 anos nós consigamos viabilizar isso. Mais ou menos isso assim começou. Aí vem a especificidade. Bem, obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu vou contar um pouco sobre como foi o nosso encontro. Né? Eu acho que todo mundo que gosta de cinema brasileiro, todo mundo que busca assistir cinema brasileiro, sabe o quanto que é difícil assistirmos nossos clássicos, né? A distribuição e a preservação são gargalos do audiovisual brasileiro, um audiovisual muito rico, muito bem preservado na Cinemateca Brasileira, mas o que a gente não vê, nem a gente sabe que está lá, né? E Glauber, quando a gente começou, acho que eram 4 ou 5 filmes que estavam disponíveis em DVD, né? 5 filmes de uma obra maior. E originalmente, como eu conhecia a Sara, conhecia a Paloma, pelo cinema aqui de Brasília, eu fui conversar com ela sobre assistir ou acessar um dos filmes que não estavam disponíveis em DVD. Porque é uma curiosidade muito grande, né? Quando você assiste os que estão disponíveis, você fala, pô, tem filme que ainda está indisponível, eu quero ver. E aí começamos a conversar sobre esse, começamos a conversar sobre restauração e a gente ia buscar, na verdade, comercializar, arranjar, trazer para o digital esses filmes nunca vistos. E a Paloma falou que, na verdade, o desejo dela, de verdade, era restaurar em 4K o Deus do Diabo na Terra do Sol, que estava disponível em 2K, né, SD 2K, mas que não, por ser... Ela é uma pioneira também da restauração brasileira, né, foi o primeiro filme restaurado, e por ser o primeiro, obviamente, que teve alguns processos que ainda estavam se acertando. E havia uma necessidade de ainda restaurar esse filme que já tinha sido restaurado. E por isso era um pouco mais difícil, né, procurar restaurar, porque as pessoas já tinham percepção que o filme já estava de sua maneira ideal, digamos assim, né, distribuído em DVD e digital. E aí nós começamos com Deus do Diabo na Terra do Sol. Era um período difícil, né, enfim, muitas coisas acontecendo contra. E a gente nunca imaginou, na verdade, a dimensão simbólica que esse projeto ia ter. A gente começou a conversar em 2018, começamos nosso trabalho mesmo de restauração em 2019 ainda. E, bem, subsequentemente, a gente já estava num governo que não investia em cultura. Subsequentemente, teríamos a pandemia, teríamos um fechamento da Cinemateca Brasileira, subsequentemente incendiada. E, então, terminar esse projeto, né, você está numa situação onde a nossa equipe era aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio. Começa um projeto que alguns meses depois a gente não sabe nem se vai sobreviver para ver terminar. Né? Graças a Deus toda a nossa equipe sobreviveu à pandemia aí.
E então, assim, o simbolismo disso, né, e de estar estreando esse filme agora, esse ano, aqui em Brasília, né, estamos na capital do país, na sala que Oscar Niemeyer projetou, no ano de recriação do MINC, tudo isso tem uma simbologia maior do que os nossos esforços. E a Paloma, ela diz que Santo Glauber, ele que decide o tempo das coisas, né, e talvez tenha sido um pouco assim também. Não, só lembrar rapidinho que no meio desse processo da pandemia teve o fechamento da Cinemateca Brasileira, né, o Nino falou. E aí o som ficou preso lá dentro e tal, e foi toda uma negociação que foi feita, né, com o atual secretário, que esqueci o nome dele agora. Meu amigo. Então ele abriu a Cinemateca e nós pegamos o som e... Enfim, foi uma coisa assim que eu falava para ele, não, a gente vai terminar, a gente vai terminar, a gente vai terminar. Eu sempre acredito, né, que o cinema brasileiro sobrevive e sobreviverá. Eu fiquei curiosa com relação à questão do próprio material do Glauber, em meio a tantos incêndios, a tanto descaso institucional pelo qual a gente passou, os documentos dele. Eu acho que é um dos poucos cineastas que a gente pode ter acesso à obra completa, né? Em certa medida. Ainda não, né? Tem filmes que não estão disponíveis. Na verdade, o descaso é mais uma questão, digamos assim, financeira, de investimento financeiro e estratégico, de política pública, porque o pessoal está lá, a Cinemateca está lá, o pessoal está lá, é um pessoal extremamente qualificado. Esse restauro foi inteiramente feito no Brasil, coisa que 20 anos atrás não consegui. Então, nesses últimos 20 anos, o Brasil teve capacitou-se tecnicamente para fazer esses trabalhos aqui, não mais mandar para fora. Então, assim, o que a gente tem a dizer é isso, né? A equipe tem, o pessoal tem, gente interessada tem, eu acho que todo mundo que vai conhecer a Cinemateca Brasileira lá em São Paulo, apaixona, até os generais que iam lá, ficaram fazendo vídeo lá, né, exaltando a Cinemateca Brasileira, o nosso patrimônio audiovisual está lá. Então todo mundo aqui também, se for para São Paulo, sugiro que dê uma passada lá. A primeira vez que eu fui foi por causa desse projeto e enfim, esperamos voltar lá mais vezes. Eu complementando aqui a pergunta dela, tudo isso é possível, volto a falar, por conta do trabalho de minha avó, Lúcia Rocha, e do Tempo Glauber. Então, esse material chega à Cinemateca já completamente restaurado, completamente conservado. Não os filmes, eu digo a documentação. Alguns filmes foram feitos essa difusão em DVD, que a gente chama hoje de remasterização, de digitalização, com alguma coisa de restauro, assim mesmo com técnicos muito competentes. Então, é um pouco isso. Ela não está completamente, mas digamos que ela já esteja 90%, porque os filmes são os filmes da fase europeia, que nunca foram lançados aqui no Brasil. Né? O Cabeças Cortadas, o Claro, Cabeças Cortadas, a História do Brasil, que o negativo está em Cuba, e faltam esses três, basicamente, mais algumas coisas. Mas já podem ser assistidos, né? Mas não tem qualidade de restauração. Mas a obra do Glauber, quero insistir nisso, não é somente os filmes. Ele deixou uma vasta documentação que dá uma dimensão de um artista completo e de uma organicidade intelectual e criativa, e política, sobretudo, muito, muito clara. Então, assim, faço votos, queria agradecer aqui a presença da nossa diretora de preservação e difusão do audiovisual. Eu faço votos que isso em breve esteja disponível para vocês. Também tem uma outra questão que eu gostaria de fazer. Eu acho que, assim, em muitos aspectos, a obra do Glauber permanece atual, porque ela sempre é revisitada, a gente vê uma série de produções acadêmicas, esmiuçando os trabalhos dele. Em relação ao Deus e o Diabo na Terra do Sol, qual que é o impacto que ele ainda nos fornece hoje em dia, na atualidade? Como que vocês veem? Na verdade, eu queria, não sei
Pessoas que ainda não viram o filme poderiam levantar a mão? Bastante, isso tem um pouco a ver, né, com o que a gente estava falando de distribuição, de facilidade de ver o filme. Né? Bastante gente. Eu acredito que tem a ver essa pergunta também. E vou organizar minhas ideias. Então, assim, bem, como tem muita gente aqui que não viu o filme ainda, eu acho que não vale a pena a gente contar tanto do roteiro dele, né? Mas eu estava... Uma das coisas mais interessantes do Glauber, do trabalho dele, ele parece por vezes atemporal. Ele parece falar com as pessoas de hoje. É difícil para mim... A gente tem mostrado esse filme, né? As pessoas são sempre muito elogiosas sobre o filme depois da sessão. A gente não sabe muito bem como é que está impactando pessoas que estão vendo pela primeira vez, porque eles são sempre muito elogiosas. Mas você vai ver aqui um filme que ano que vem completa 60 anos e que parece que poderia se passar hoje, né? O filme lida com o messianismo, lida com disputa de terra, lida com a pobreza, lida com a busca por justiça, a violência no campo. Todas essas coisas estão presentes hoje, né? Assustadoramente brasileiro, digamos assim. E o ponto de vista cinematográfico é uma aula de cinema, né? Um rigor estético que vocês vão poder apreciar, feito por esse cineasta aos 23 anos de idade. Acho que ao longo da obra dele vai se caracterizando não só pelo seu ideário político, mas pelo rigor estético cinematográfico que ela traz. É sempre uma aula de cinema. Eu vi esse filme em DVD pela primeira vez, lá, acho que com 20 anos de idade, que em 2002, 2003 foi quando lançou, e 20 anos depois estou aqui, encontrei a Paloma e podemos restaurar junto esse filme. Esse é um ponto. Outro ponto é que quando essa restauração estreou em Cannes, no ano passado, que foi, na verdade, o lugar onde o filme estreou também no mundo em 64. E quando encerrou a sessão, o Amir Labak, né, o Amir Labak crítico, fundador do Festival Tudo Verdade, ele chegou para Paloma, você lembra o que ele te falou, Paloma? Depois da sessão lá em Cannes, da nossa estreia? Ele falou: Paloma, eu ouvi esse filme pela primeira vez, agora eu ouvi esse filme pela primeira vez. Ou seja, alguém que via esse filme há, no mínimo, em uns 50 anos, nessa versão que realçou, enfim, a gente pode entrar em detalhes técnicos, né, sobre a restauração, mas o som é um dos carros-chefes, o som feito agora pelo Sasso, né, da JLS Studios lá em São Paulo, é uma coisa que todo mundo que já viu o filme está novamente embasbacado, assim, pelos novos diálogos que houve, o poder da música, o volume. Eu acho que, voltando assim, o que tem a oferecer hoje você tem uma nova visão sobre esse filme. Podemos esquecer de parabenizar a equipe, né, do som, que foi o José Luiz Sasso, que é um veterano do cinema brasileiro, e que trouxe, de fato, eu nunca tinha ouvido o filme. Ouvi o filme pela primeira vez ao lado do Bruno, numa sessão lá dentro da JLS em São Paulo. E também o trabalho primoroso de fotografia feito pelo Luiz Abrão e pelo Rogério Moraes, que foi da Cinecolor. Né? Toda a equipe da Cinecolor, todos os estagiários que limparam demais, que pediram para voltar de novo. Bota o grão, tira grão, bota grão, tira grão. Porque tem essa estética da limpeza. E aí a gente tinha que explicar para os rapazes, dizer, não, isso é um problema estético e tal, não pode, porque senão fica todo mundo esticado. Isso é a piada. Mas está tudo bem. Obrigada. Existem alguns mistérios e incompreensões sobre alguns dos temas: restauração, remasterização, digitalização. O que a gente fez aqui foi uma restauração em 4K, que quer dizer o seguinte: tem um scanner que é maior que a gente. A Cinecolor, nossos parceiros aí nessa super restauração, que passou 3 semanas ligado com os negativos que vieram da Cinemateca, fotografando em 4K, um frame por frame. E não é assim, vai passando o filme e vai fotografando. Passa um frame, dá um clack. Passa um frame, dá um clack. 24 frames por segundo, 60 segundos no minuto,
118 minutos no filme. São 3 semanas de escaneamento individual de cada frame de imagem e de som que tem que estar impresso no negativo ali ao lado. Dado esse primeiro scan, a gente separa a imagem do som e a nossa imagem foi tratada na Cinecolor, tanto com a equipe da Cinecolor liderada pelo Rogério Moraes, quanto com o fotógrafo Luiz Abrão, já mencionado pela Paloma, e o som. O Rodrigo Mercedes, da Cinemateca Brasileira, que hoje é o chefe do laboratório da Cinemateca Brasileira, que na época estava desempregado. E a gente não sei. E aí separa o som, que aí o som foi para outro estúdio, JL Sácio. E aí, supervisionando tudo isso, o nosso controle de qualidade, nosso ombudsman, o grande Rodrigo Mercedes, que pôde trabalhar no projeto, uma coisa paradoxal. Muito desse projeto é paradoxal, tá? Porque a gente pôde contar com o trabalho dele nesse projeto, porque a Cinemateca tinha fechado e ele estava sem nada para fazer, né? Mais de um ano de trabalho, tentando, meses parados assim, sem conseguir reunir as pessoas por causa do coronavírus, porque não podia viajar a gente do Rio, de São Paulo, de Brasília para ir em São Paulo, tudo, a aprovação, assim, esse é o filme que eu mais vi na vida, com certeza, mais do que filme que eu já fiz, de a gente rever e trocar ideias sobre contraste, trocar ideias sobre grão, sobre barulhos e tal. Foram mais de 2 anos de trabalho, mas é um pouco difícil dizer que esse trabalho durou 2 anos, porque teve tanto tempo, assim, impossibilitado da gente se encontrar, né? O fato é que um restauro dura em média, um restauro desse tipo, dura em média isso, uns 18 meses. Eu sou grata ao fato de o negativo Deus do Diabo na Terra do Sol estar na Cinemateca Brasileira, coisa que não acontece com Terra em Trânsito, nem com Dragão da Maldade, porque pegaram fogo. O que eu pedi ao Nino foi o seguinte, e combinei com a fotografia, para que nós fizéssemos então um master 4K puro, virgem, sem nenhuma interferência digital, sem nenhuma marcação de cor. Então hoje a gente tem um novo negativo digital em 4K, que está lá armazenado na Cinemateca Brasileira, que é um futuro master, é uma coisa assim do futuro. E a outra coisa que houveram controvérsia por causa do tempo, é que, em geral, os fotógrafos marcam a luz antes, fazem 2 tipos de marcação, faz um pré-light, e aí o restaurador vai lá em cima, e depois faz a marcação de luz final. E aí, ali com o Luiz Abramo e o Nino e tal, e a equipe do Cinecolor e o Rogério Moraes, falou, não, a gente vai limpar o filme todo, e o Nino bancou a história, e depois é que a gente vai fazer a marcação de luz final. Lembrando que o restauro começa numa projeção de uma sala de cinema com a sua melhor cópia, reunida a equipe que ainda está viva. Nesse caso, a gente teve a oportunidade de trazer Walter Lima Júnior, que foi assistente de direção do filme, e que deu várias dicas da fotografia, de planos, de peculiaridades, coisas engraçadas, etc., que o DVD, o Blu-ray que o Lino vai lançar, vai contar tudo isso. Então ele não é só passou na máquina e saiu do outro lado, entendeu? Ele foi restaurado e o negativo está preservado em 4K. Mano, depois, minha neta, alguém aí, daqui a 2 gerações, 3, queira mexer de novo, vai ter essa oportunidade. Alguma outra questão? Vocês têm, a senhora pensa assim, tem um projeto, desculpa o costume, de fazer o mesmo trabalho, o mesmo processo com outros trabalhos do Glauber, seriam os que já estão disponíveis ou justamente aqueles que a gente não tem acesso ainda? Olha só, tem que migrar tudo para 4K, rápido, porque senão não passa mais em lugar nenhum. Toda a distribuição que foi feita no mundo foi feita nesse formato que está aí de HD. Se não passar para 4K, não passa mais em lugar nenhum. E a demanda é contínua, entendeu? A demanda vem geração, entra geração, sai geração, e todo mundo, existe uma demanda muito grande pela obra. Neste âmbito, está tramitando aí no PRONAC, na lei do audiovisual, da lei
Rouanet, antigamente, não sei mais agora o nome dela, o restauro em 4K do Terra em Transe e do Maranhão 66. Por quê? Porque Glauber cortou um pedaço do Maranhão 66 para botar no Terra em Transe. A cena do governador, que ele filmou lá com o presidente José Sarney, na época, era o governador da Bahia, que encomendou, do Maranhão, que encomendou o filme para ele. Então, um restauro não pode ser feito sem um outro. Então, vai ser muito mais difícil de ligar no Terra do Sol, porque não tem negativo, o negativo pegou fogo. O que se tem lá é um contratipo, que a gente chama um contratipo combinado, um positivo, que estava na TV alemã, que eu já conheço, porque quando foi limpar ele para o HD, ele tem um risco quilométrico, assim, branco, né, porque está em positivo. Então, assim, é um filme que vai dar trabalho, mas eu faço votos de poder recuperá-lo, que é um filme muito importante dentro da cinematografia brasileira, dentro da obra do Glauber, é um filme muito atual para o Brasil. E também, por que tudo isso? Porque eu me incomodo quando eu vejo o restauro que eu mesmo fiz, entendeu? Porque frita a nuvem, tem do ruído digital, ninguém percebe direito, mas eu percebo. Então eu queria fazer uma coisa tão bonita quanto vocês vão ver agora. Uma hora eu chego lá. Obrigada. Uma pequena ironia aqui também, porque, enfim, eu passei 20 anos vendo esse filme só em DVD, né? E Eu vou ter que dizer, a primeira vez que eu assisti Deus e o Diabo foi aqui nesse cinema, tive essa oportunidade. Com certeza foi em película, né? Imagino. E esse filme, apesar de mais moderno, ele está mais parecido com o filme que foi lançado na década de 60 do que o DVD foi. Porque quem conhece muito o DVD vai lembrar que ele, comparado com esse, ele tem uma fotografia um pouco mais estourada, porque Foi feito um look, esse negócio de look. Ah, vamos botar um look. Aí botaram um look no filme, porque era o que podiam fazer, porque não tinha condição, não tinha fotógrafo, não tinha nada. Então, botaram lá um look e o look obedece lá o programa lá na inteligência artificial, o programa, e faz lá um look. Aí, esse outro não, esse foi restaurado, a pesquisa do Rogério e do Luiz Abrão na questão da xilogravura, que era presente na época, no ideário do Glauber, dos contemporâneos dele, lá da Bahia, Santos Caldafé, e, enfim, é todo um imaginário baiano que está impresso aí, um imaginário baiano dos anos 60, né, que está por trás de tudo isso. o Sasso brinca que quem vê esse filme hoje vai ver ele como merecia ser visto nos anos 60, mas que nos anos 60 não conseguiam, porque as salas de cinema da época também não eram tão boas quanto as estrangeiras, ou quanto que o filme merecia. Então não se prestava muita atenção especificamente no som, porque as caixas dos cinemas brasileiros na década de 60 não eram tão boas quanto são hoje. Por isso que o som hoje também, todo mundo que até pode ter visto esse filme em película, está meio surpreso com o som. Ninguém fez nenhuma estéreo dele, não. Coisa de surround, né? Tua mono. Sim, outra palavra também é que a restauração preserva a originalidade. Então o filme foi gravado em mono, a restauração é em mono. O corte da imagem, a janela, né, do filme, não é alterada, como é que fala? Estabilizamos planos, o som é só o que está no filme também. Tem até, quem ficar até o final, né, tem uma curiosidade, por exemplo, os negativos que a gente usou, após a imagem cortar, ainda tem 1 minuto de som da música do Vila Lobos. Então, isso foi uma das nossas reuniões no final. O que a gente faz? Deixamos, né, porque como manda o negativo original. Então, o filme vai acabar, vai cortar a tela preta. O que Glauber queria? Não sei. O negativo estava lá, a música do Vila Lobos rolando ainda, às vezes para as pessoas contemplarem o filme ou não, mas preservamos e também botamos os créditos da restauração só depois de cortar a música, né? Então o que nós pegamos do negativo original, o que existe no negativo original, está todo preservado nesse scan e na subsequente restauração quadro a quadro, mais de 1000
mais de 1000 quadros. E a questão também das reuniões que nós tivemos, né, democraticamente, preservando o Rodrigo Mercedes, ele chega no final e o pessoal da Cinecolor ficou meio grilado com ele. Não, ele vai vir com aquela ideologia do purismo da Cinemateca. Eu falei, não, fica calmo, vai dar certo. Não, me chamaram no canto. Não, mas você não pode trazer. Eu falei, não, ele vai vir. E acabou que todo mundo se entendeu e foi um ganho para todos, né? Deixa eu ver aqui. Outra coisa que me chamou bastante atenção é que, assim, pela explicação que vocês deram, me deu assim a entender que justamente essa restauração, esse formato 4K, é o que busca, assim, talvez, melhor deixar o filme praticamente tal qual a época que ele foi lançado, né? É um diferencial desse tipo de restauração do 4K? Ou vai de acordo com o olhar de quem está fazendo essa restauração? É uma pergunta totalmente de leiga na parte técnica. Não, acho que quem gosta de cinema sabe que o melhor jeito de passar cinema é película, né? E o digital está cada vez uma imagem mais primorosa. Então a gente busca isso, estar o mais próximo da película possível. Por isso que a gente fez essas duas coisas. A gente restaurou em 4K e também manteve um scan, aquele scan original de 3 semanas, manteve ele sem nenhuma alteração, salvo, né? Preservado, para se futuramente algum outro formato aparecer, pelo menos essa etapa do scan não ser mais necessária, né? E partir logo para a restauração. Só que hoje... A diferença é que, por exemplo, não adianta você botar uma resolução de 4K num filme de 16mm, porque ele não vai trazer. O 4K e agora o 8K e tal, é a capacidade de resolução, de leitura do que está impresso no negativo e suas nuances fotoquímicas. Então, assim, o que eu digo quando o Lino fala assim, vocês vão ver o filme melhor do que ele foi feito, não, ele é como se fosse uma nova revelação. Aqueles banhos que o filme levou e aquela marcação de luz, ela agora foi feita digitalmente. É isso o 4K, ele lê o fotograma. Não adianta você botar 4K no pátio, porque é 16mm, entendeu? É bom botar, mas não vai ter um grande ganho do negativo original. É isso, a diferença é essa. E, obviamente, uma dos propósitos dessa preservação é a difusão, né? Você vê hoje, em qualquer sala que a gente vai, a maioria das pessoas não viu o filme ainda. No Brasil mesmo. Não sei, São Paulo, Rio, Paraná, enfim. Então, e hoje, por mais tempo que o filme passa no cinema, até o filme atual, né? O filme que se passasse uma coisa quase imaginável, um mês no cinema, hoje em dia, ainda tem uma vida inteira para esse filme ser descoberto depois da janela dele do cinema, né? Eu sou dos anos 80, eu não peguei o melhor do cinema mundial da década de 60 e 70, eu não vi no cinema. Eu vi em VHS, deve ter gente aí que nem sabe, nunca nem viu um filme em VHS. Esse filme eu vi em DVD na sala do meu quarto, na sala de casa, sabe? Não lembro se foi no quarto ou na sala de casa. E teve um impacto tão profundo em mim, né? É um filme que moldou o meu pensamento, de certa forma, que, beleza, 20 anos depois, por várias razões fortuitas, estou aqui com a Paloma apresentando esse filme para uma nova geração. Então, não adianta nada o filme ficar restaurado e engavetado. Ele tem que ser preparado para as novas plataformas e a nova difusão. O melhor lugar de difusão é na memória de quem vê. É lá que você guarda, o melhor lugar de você guardar um filme é na cabeça de quem vê o filme. Isso é uma metáfora, mas é um fato. Né? E é importante também, é uma questão cultural. Né? Porque o novo, até meu pai falou uma coisa assim, num dos documentários que eu fiz sobre o novo é eterno. Mas tem essa ideologia do novo. Então, o novo num país onde não cabe velho. Não cabe velho, a gente agora no Brasil está desenvolvendo uma cultura
né, da melhor idade, de olhar e tal. Não é como a Europa, que tem lá seus patrimônios, seus edifícios, etc. É uma preservação da memória como fonte de autoestima, uma civilidade, né? Um povo que tem uma memória, ele tem uma autoestima. Então, não chega a qualquer um, como aconteceu recentemente, dizendo que a Terra é plana, né? Porque tem uma história que diz que a Terra é redonda. Mas fica mais suscetível ao processo de colonização, sobretudo. Então, eu penso que esse projeto, essa política pública de preservação do audiovisual brasileiro é, sobretudo, um processo de reconhecimento da nossa história e de autoestima da nossa cidadania, né? Porque os Estados Unidos colonizou o mundo com cinema, Doris Day e tal, Game of Thrones, não sei o quê, entendeu? E a gente fica refém desse processo colonizatório. Então, é um negócio que realmente precisa acontecer para que o país se torne, de fato, um país desenvolvido. Porque não que o novo não seja importante, mas há de se preservar a memória, a nossa história, né? Para que os garotos, minha neta que está aqui, não pense que ela nasceu de um fenômeno espontâneo, né? Ela não pensa que é uma menina inteligente, mas acontece isso. Mas é isso. Quando eu converso com uma sala de cinema assim, para ver esse filme e tanta gente levanta a mão dizendo que nunca viu esse filme, eu sinto um pavor assim, que eu nunca imaginei que eu ia sentir, porque quando a gente começou a restaurar esse filme, pelo filme estar disponível, eu achava que basicamente a gente ia mostrar esse filme para quem já tinha visto. Então eu nunca imaginei, durante uma sessão, ficar ansioso assim, as pessoas estão gostando desse filme? As pessoas estão gostando? Será que está tendo um resultado? Vamos ao filme. Eu queria só pedir mais um pouquinho de paciência antes da gente exibir o filme. E infelizmente eu vou ter que ser um pouco indelicado com vocês. Eu odeio ser indelicado, porque esse aqui é um templo que todo mundo está acostumado a vaiar as pessoas. Então, por favor. É o seguinte, a equipe do Cine Brasília me falou que tem muita bolsa sentada no lugar de gente. Tem muita gente guardando lugar. E aqui é uma sessão gratuita, então, teoricamente, coerentemente, é por ordem de chegada. Então, eu peço a compreensão de todos aí, se puderem liberar os lugares para a gente poder deixar o pessoal lá fora entrar. Eu te agradeço. A gente está conversando ainda porque ainda tem uma parte cerimonial, por isso que a gente está falando aqui também. Mas temos uma convidada muito especial por vir aí. Mas quando eu vejo, então, eu sinto isso agora durante o filme. Eu senti isso na França. Assim, meu Deus, será que as pessoas vão gostar desse silêncio, essa coisa? Então, como tem muita gente que não viu o filme aqui, eu sempre gosto de falar assim. Eu sou um adendo nessa história desse filme e desse cineasta, né? Mas desde que eu assisti esse filme, eu sinto que eu tenho uma propriedade pessoal sobre o meu sentimento desse filme. Eu acho que cinéfilos às vezes têm aquele filme que vê muitas vezes e cada cena, cada plano, eu tenho a minha própria simbologia do que está ali, independente do que o cineasta queria ou não queria. Então esse é um filme que, segundo por segundo, as coisas querem dizer algo para mim, né? Eu vejo muitas surpresas. Para quem já viu o filme, como eu, cada vez eu me sinto mais compelido pela Rosa, né? A personagem da Rosa, que é uma âncora emocional do filme. Eu sou fascinado pelas falas do filme. Eu acho que esse filme tem um dos melhores discursos sobre luto da história do cinema, que é o Corizo, que está em luto sobre a morte do companheiro dele, né, Lampião, e fala, né, tenho medo da morte, eu tenho medo da escuridão, essa poesia, né, que Glauber coloca na boca de seus personagens. Antônio das Mortes, que eu vejo assim como um ser assim, um
purgatório. Né? Se tem Deus e o diabo, Antônio das Mortes é o agente do purgatório, que está fazendo coisas ali, nem ele sabe por quê. E essa auto-mitificação, né, que os homens dão para si mesmos. Se você observar as duas personagens mulheres principais do filme, né, tanto a Dada quanto a Rosa, elas são confrontadas com homens que falam, não, meu destino é fazer isso, eu tenho que lutar e tal. E as mulheres, obviamente, muito mais inteligentes que os homens, falam, não é nem destino, né? Vamos embora daqui, vamos fazer uma coisa com nossas vidas. Elas são muito mais espertas, ela vai saber disso lá atrás. E eu constatei 20 anos atrás também, vendo esse filme, né? O filme tem uma história queer até ali, tem um certo encontro que é totalmente irreal, assim, com um filme no cangaço dos anos 60. Claro que não é uma história tão desenvolvida quanto poderia ser por causa da época, né? É importante falar que esse filme foi lançado após o golpe, mas ele foi feito antes do golpe, de 64, né? O filme foi rodado em 63. Então, a estreia foi em março, né, para um grupo pequeno. Logo em março, né? E em maio ele estreia em Cannes para o mundo, né? Um tempo muito curto ali entre golpe para se dizer que esse filme é uma coisa diretamente relacionada, uma resposta artística ao golpe, né? Por isso que ele é um filme até ambíguo, eu diria, sobre lideranças, né? Eu acho que ele, apesar do Corisco virar um personagem muito forte e emblemático, não só pela performance do Otton, mas também pelo cartaz, né, do Rogério Duarte, o cartaz mais icônico do cinema brasileiro. Pessoas que não viram esse filme conhecem esse cartaz. Esse cartaz está presente em todo encontro de cinema que existe no país, manifestação cultural. Já vi até gente com camiseta aí do filme. Fizemos uma lona linda ali para o Cine Brasília, porque tanto o filme quanto o cine merecem comemorar esse lugar especial. Mas é um filme que critica muito o Corisco, o cangaço, né? Ele é um personagem que fala que não quer deixar as pessoas morrer de fome, mas que a gente só vê matando gente, né, no filme. Então, a Paloma não gosta da palavra iconoclasta, né, que eu uso nesse filme, mas é iconoclasta, né? É um filme que não vai te providenciar respostas, mas ele vai te providenciar um caminho. E esse caminho que eu vi lá com 20 anos atrás é de sempre desconfiar da liderança humana, né? E fazer seu próprio caminho. Por isso que Glauber dizia que era um filme marxista, né? Sobre o poder do povo, não só o poder, mas a necessidade do ser humano, do povo, de trilhar seu próprio caminho. Mas assim, esse negócio do iconoclasta que o Emilino fala, uma bobagem minha, mas é porque ao longo da minha trajetória de preservação dessa obra, foi muita dificuldade. E a dificuldade e o desejo maior de meu pai, que estava escrito lá nas coisas, em alguns nos áudios que ele deixou para um documentário, é que ele morreu muito criticado pessoalmente. Ele foi muito atacado pelas suas posições políticas. Ele dizia, então vamos ver meus filmes, vamos discutir aqui no campo simbólico, no campo teórico e tal, no campo cinematográfico. Coisa que o trabalho do Tempo Glauber é justamente dar acesso, sobretudo para que as pessoas... Olha, tem evento de Glauber quase todo dia em algum lugar me pedindo, agora com o negócio da volta da cultura, Caixa Econômica, não sei o quê. Eu não participo de nenhum. Mas por que eu falei que eu não participo? Porque eu acho que se eu participar como filha, de uma certa maneira, ou eu vou gerar uma autoridade que a pessoa não tem capacidade de ter por si só, e que para fazer uma obra do Glauber a pessoa precisa virar gente, né? Ela precisa ser, por si só, determinar o que é que ela vai fazer com aquilo. Eu não posso interferir nisso, porque senão dá um atalho, dá uma credencial que eu acho que não é saudável. E porque acredito que a obra precisa ser descoberta e redescoberta. Eu fiz meus documentários, vários, depois do Trânsito, DVD, Milagres, depois fiz Joana Barros, agora recentemente o Antena da Raça, que inclusive foi selecionado para o Festival de Cannes no meio da pandemia, não passou, que é já sobre a fase da televisão dele, dos programas de abertura.
e tal, uma nova relação que ele lança ali na televisão, que é um processo de intermediação entre quem dirige, quem é dirigido, do ator, do espectador. Então ele tinha assim, os seus anseios, as suas necessidades de romper uma série de paradigmas, de coisas que colocam o cinema justamente, que eles diziam lá no Cinema Novo, que é o cinema hollywoodiano, do estúdio, não sei o quê. Então o Cinema Novo tem essa característica de favor e tal, e fazer coisas que a gente vê hoje que começaram lá. Mas o grande negócio, para mim, o Tempo Globo e minha avó, foi dar acesso. Minha avó, mais apaixonada e mais necessitada dessa paixão do que eu, ou de uma outra maneira, porque perdeu o escritor, ela dava acesso aos originais. Até que um belo dia, pelo síntoma não, eu cheguei lá e falei, não, isso não pode mais dar acesso aos originais. Aí surgiram uma série de políticas públicas. Eu quero reiterar isso, né, a importância que houve, né, no início, na primeira fase do governo Lula, com Gilberto Gil, com Juca Ferreira, com Leopoldo Nunes, pai dessa menina que está aqui, uma política fortemente voltada para a preservação do audiovisual brasileiro, com recursos, muita coisa foi feita e depois parou. Parou e espero que seja retomada agora de novo, com a mesma força, porque dinheiro tem, é só arrumar, né? Analisar o negócio, porque é possível, o pai não tem dinheiro. Então, essas coisas que não tem fome, é a estética da fome que está aqui. Né? Glauber dizia na estética da fome, que foi um manifesto de 64, que justamente precisava-se ter uma estética da fome para se falar desta fome. Né? Não adiantava vir de lá, como é que chama? Essas coisas que tem. Estatística. Né? Estatística para poder programar a distribuição da renda. Mas é preciso que, de fato, ela aconteça. E dentro do cinema brasileiro, eu acredito que precisa ter esse incentivo para as novas produções, sem dúvida, mas não se pode deixar para trás a preservação. E a gente espera que esse filme também seja uma sementinha plantada justamente para a preservação. Bom, alguém deseja fazer alguma pergunta? Valder? Rapidinho, porque eu já ia pedir para agradecer o Lino e a Paloma, principalmente por terem restaurado esse clássico. A gente fala sem parar sobre ele. E queria agradecer e pedir para desfazer o bate-papo, para dar seguimento aqui à execução do filme. Queria só, no final, eu desejar uma ótima sessão para todo mundo. Esse é um filme que vai ser uma viagem para quem não viu antes, tem momentos de muita coisa, tem os momentos de contemplação, mas hoje é dia do cinema brasileiro, temos um final arrebentador, músicas arrebentadoras nesse filme. Espero que o som faça essa sala tremer e que todo mundo tenha uma sessão inesquecível. Obrigado. Viva o cinema nacional! Viva o cinema nacional! E viva o Cine Brasília!